Oi pessoal, meu nome é Ana Luísa, eu sou residente no programa Residência Pedagógica Biologia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre reações químicas. O que são reações químicas? As reações químicas são mudanças na matéria que vão promover a transformação delas. Elas não acontecem apenas em laboratórios, elas estão presentes no nosso dia a dia, como quando um fruto apodrece, quando a gente acende um fósforo, quando um prego enferruja, na fotossíntese e entre vários outros processos. Para representar essas reações químicas, nós temos as equações químicas. Aqui eu trouxe para vocês a reação química da água, que é o hidrogênio mais oxigênio formando o H2O. Tudo que está antes da seta nós chamamos de reagente. Tudo que está depois da seta nós vamos chamar de produto. E a seta ela vai indicar a direção dessa reação. As reações elas são divididas em 4 tipos: de síntese ou adição, de decomposição, de simples troca ou de dupla troca. E nós vamos ver cada uma delas. A de síntese ou adição é quando nós temos duas substâncias que vão formar um só produto. Aqui como exemplo a da água, que é o hidrogênio mais oxigênio formando apenas um elemento, que é o H2O. O ferro mais o enxofre, que vai formar o sulfeto de ferro. A de decomposição, ela ocorre o contrário. Nós temos uma substância que vai se dividir, vai se decompor, formando duas substâncias, dois elementos. A água se separando, sofrendo hidrólise, que é a quebra da água, e formando o H2O, formando o hidrogênio e o oxigênio. As reações de simples troca é quando nós temos um elemento e um composto que é mais complexo e eles vão se trocar. No caso aqui nós temos o cobre que vai trocar com a prata, que está no nitrato de prata, e vai formar o nitrato de cobre e a prata vai ser um elemento separado. Nós chamamos de simples troca porque foi uma troca apenas entre dois elementos da equação. Bom, e na dupla troca, nós vamos ter dois átomos de duas substâncias diferentes trocando entre si. No caso aqui, o NaCl, que é o cloreto de sódio, e o nitrato de prata. O Na vai se juntar ao nitrato e o cloro vai se juntar à prata, formando duas outras substâncias diferentes. A gente chama de dupla troca porque houve essa troca entre os dois elementos. Bom, e quando nós falamos de reações, é muito importante falar sobre as leis ponderais. O que são as leis ponderais? São regras que vão... A lei da conservação das massas de Lavoisier diz que a soma das massas do reagente tem que ser igual à soma das massas dos produtos em um sistema fechado. Ou seja, a massa que está dentro daquela reação, ela vai se conservar. A mesma que existe no início, ela vai ter que existir no final. E nós temos uma frase muito famosa de Lavoisier, que é: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que tem muito a ver com essa lei da conservação das massas. E um exemplo, então, para vocês, numa equação hipotética de A mais B, que vai gerar um produto C, se A tiver 10 gramas, B 20 gramas, o C, então, o produto da reação, ele vai ter que ter no total de 30 gramas. Agora, um exemplo, na reação entre o carbono e o oxigênio gerando CO2, se nós temos 3 gramas de carbono e no final 11 gramas de CO2, quanto nós teríamos que ter de oxigênio nessa reação? Seriam 8 gramas, certo? Bom, e a lei das proporções definidas de Proust diz que a massa dos reagentes e dos produtos que participam de uma reação tem que obedecer à mesma proporção. O que isso significa? Se nós temos duas moléculas de H2O, de água, quando ela sofrer hidrólise, que é a quebra dela, nós temos que ter uma molécula de O2 e duas moléculas de H2. Uma proporção de 2 para 1 para 2. E se a gente duplicar a quantidade de moléculas de água, se nós tivermos 4 moléculas de água,
nós vamos ter que ter 2 de O2 e 4 de H2. A proporção de 4 para 2 para 4, que simplificando fica a mesma coisa, 2 para 1 para 2. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande pra gente no nosso Instagram. Aproveitando também, siga a gente no Instagram, RP Biologia. E é isso, um abraço, até a próxima.